Galerinha, olha só. Então, ali, ó, antes de eu voltar para 31, eu só quero terminar 32, tá? Então, vamos lá rapidinho que ainda tem história. Essa parte do conto ali, aquela parte ali, ora essa, que ironia, perder tempo não pode, mas vai atrás de quem nada faz. Essa parte aqui do texto, tá? É uma fala ou um pensamento? Explique a sua opinião aos colegas e depois escreva na linha abaixo. Essa parte é uma fala ou é um pensamento? É um pensamento, por causa que está entre aspas. Tá entre aspas? Tá. Essa pode ser uma explicação, tá certo, é um pensamento, tá? Mas tem outra explicação também. Quem sabe me dizer? Fala, Davi. Eu botei. Eu acho que porque assim, não tem, por exemplo, não tem o 2 pontos, não tem travessão. Muito bem, Davi. É essa mesma resposta. Se fosse uma fala, voltem lá no texto. Teria que ter um travessão, né? Porque qual é a característica da fala? É ter o travessão. 2 pontos anteriores, se está numa conversação, se não, o travessão. Como não tem travessão, é um pensamento, tá? Parabéns, é isso aí, Davi, é isso aí, o João. Foi o João que falou antes, né? Foi, João? Sim. Tá, Foi. isso aí. Tá, então vamos lá. Letra B. Quem disse ou pensou isso? Quem foi? De quem é essa fala? A dona Glória. Fala, Davi. Padeiro. Do padeiro. Do padeiro? E qual é o nome do padeiro? Manuel. Tá aí, é do seu Manuel mesmo, tá? Foi o seu Manuel ali, o padeiro. E a letra... Eu tenho um Manuel com a padeira aqui na minha rua mesmo. E a letra C da 32 para mim voltar para 31. Para quem foi direcionado esse trecho? Como é que é? Ó, não estão erguendo a mãozinha. Para quem que foi direcionado esse trecho? Quando o seu Manuel pensou, quando o padeiro pensou, ele pensou querendo responder isso para quem? Fala, Davi. Para o senhor Garboso? Para o senhor Garboso, muito bem, para o senhor do carro preto, né? É carro preto? É carro preto, né? Isso aí, tá? Para ele que se perguntou pelo João. Agora, voltando ali para 31, quem colocou ali e que parte em amarelo, onde fez uma comparação? Exercício 31, estou voltando para o 31 da página 55. Quem colocou ali a comparação? Primeiro, na primeira frase. Na primeira frase, qual? Lê para mim. Calma aí, deixa eu ir lá no texto, calma aí. Um lápis de ponta fina com agulha de injeção. Isso aí, deslizava entre os longos dedos da mão ossuda, e daí continuaria. Isso aí, Pietro, essa é a parte da comparação. Um lápis de ponta fina que deslizava como agulha de injeção. Perfeito, amarelo, tá aí. Agora ali, vermelho ou laranja, eu não sei... Prof, onde é, vai, prof? Onde tá o amarelo com o cabelo deslizando? Escuta só, Murilo, olha para prof. Murilo, olha para prof. Escuta, prof. Murilo, olha para mim. A prof não vai conseguir achar parágrafo por parágrafo. Então, presta atenção. Deslizando pelas mãos ossudas? Não tô achando. Está no primeiro parágrafo. Só que assim, ó, o que eu preciso de ti agora e de todo mundo? Escutem, tentem escrever ali, nem que o início da frase do lado ali, se vocês não acharem. Escrevam o iniciozinho da frase do lado ali das cores e depois vocês procurem no texto. Porque a prof não vai conseguir olhar tudo, senão não dá tempo de fazer história, tá? Então, fecha o microfone, Murilo, e quem mais está de microfone aberto, fecha. E agora escutem para saber onde estão as respostas, tá? Amarelo, vermelho ou laranja? Tem uma sequência emocionante de ações. Quem achou? Pedro? Pedro, tem que tirar essa coisa de trás, senão eu não te enxergo. Fica mesclando a tua imagem. Alguém achou essa parte ou não? Não? Então, olha só. Olhem o segundo
parágrafo. O que que diz ali? João acordava cedo, abria a janela, acendia os olhos redondos e castanhos, enchia os pulmões, abria os ouvidos para sentir a música do dia. É uma sequência emocionante, tá? Uma sequência. Por quê? Que acontecia? Ele acordava cedo, abria a janela, acendia os olhos, então foi uma sequência, e uma sequência emocionante, porque terminou ali com a música do dia, tá? Então, esta é a sequência, segundo parágrafo. Fala, Davi. Qual das cores? Ali, eu não sei se vocês enxergam laranja ou vermelho, é a segunda cor, tá? Deixa eu ver. Ou laranja ou vermelho, eu não sei o que vocês preferem ali. Eu, para mim, é um laranja. Tá? Terceiro, fechou o áudio. Terceiro, dá uma característica animal a um fenômeno da natureza. Quem achou? Vocês não fizeram? Que feio. Vou deixar em branco para vocês acharem, então. Levanta a mão para mim quem fez. Pri fez? Maria Flor fez? Então tá. Vamos lá, Pri e Maria Flor. Onde é que vocês acharam o roxo? Que dá uma característica animal. Abre o áudio, Maria. Eu achei o vento uivante. Esse aí, perfeito. O tom de vento uivante. Depois vocês achem no texto onde é que está esse parágrafo, tá? Tom de vento uivante. Porque quem é que uiva? Cachorro uiva, né? Então está fazendo uma característica animal ao fenômeno da natureza, ao vento. Verde, provoca uma reflexão. Quem achou o verde? Ninguém achou o verde? Ô, prof, eu tenho uma resposta e uma tá pergunta. Que página que vocês estão primeiro? 55. Cheguei agora. 55. E não é só o cachorro que usa, o lobo também. Também. A Pro falou cachorro porque veio na cabeça, mas os dois, é verdade. Alguém achou o verde, gente? Não? Alguém achou o azul? Então, olha lá, provoca uma reflexão. O que será que provoca uma reflexão? Algo? O final, eu acho que eu acho que foi o final, por causa que ele ficou falando do que serviu o trabalho dele. E aí, onde é que tu acha que tá isso, então? No último parágrafo, diga então com a explicação. Digo sem pressa, lá dentro do pacote tem carruagem que voa, tem floresta encantada, tem menino que reatou as palavras escolhidas a dedo com as letras de A a Z. Meu ofício é fazer sonhar aquele que me fazer. O meu ofício é... Aí, Murilo, essa é a parte da reflexão. Meu ofício é fazer sonhar aquele que me faz ler. Esta é a reflexão, tá? E agora o último ali, um adjetivo humano para algo que não é uma pessoa. Onde será que tem um adjetivo humano para algo que não é uma pessoa? Fala, John. Abre o microfone, John. O John não abriu o microfone para responder. Quem é que achou o azul? Um adjetivo. Abre o microfone então, John. Vamos lá. Alguém achou ou não? Ó, tá dando um adjetivo para algo que não é humano, tá? Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Cadê a parte do sole? Aqui, ó. Olha o último parágrafo. Não. Da página 52. Ó, fala, Rafinha. Eu acho que é lá no último parágrafo lá da 53, que é tem floresta encantada. Não, amor, sabe qual? Ó, o sol descia cansado. O sol descia cansado. O sol não desce. O sol ele se foi, mas ele não desce. O sol não desce. O sol desce, mas não cansado.
Então, a característica é a última linha, último parágrafo da página 52, do azul. O sol descia cansado por detrás das casas frias. O sol desce, né? Ou nasce ou se põe. Então, né? Mas não cansado. Então, esse é o adjetivo humano para algo que não é uma pessoa, tá? Então, o sol descia cansado. Essa é a característica. Então, fizemos a 31, tá? E agora vamos rapidinho para 56, para a gente ir para a história. Aqui, ó, o que eu quero que vocês façam? Segura aí. Releia o texto João das Letras para completar o trecho abaixo. Então, nós vamos aqui rapidinho, gente. Eu preciso terminar isso no máximo umas 10h10, 10h15, no máximo, porque eu tenho que ir para a história. Senão, vamos ter que chamar. Então, olha lá. Um lápis. Qual é a característica ali que tem no início do texto? Deixa a mão no texto para a gente já se achar. Um lápis o quê? De De ponta ponta fina. Então, quem consegue escrever rapidinho, escreve aí rapidinho, de ponta fina, tá? Para a gente poder colocar as características. Um lápis de ponta fina, como agulha de injeção, deslizava entre os... Osso. Entre os fios dedos. os longos. Longos, entre os longos dedos da mão o quê? Ossuda. Ossuda. Ao balanço o quê? Volta para o texto. Leve. Leve. Olha só, ali vocês vão achar as respostas todas no texto, tá? Então, nem que vocês não escrevam agora, mas a gente consiga achar onde está, para a gente poder responder a 34. Porque se a gente não consegue responder isso aqui, a gente não consegue fazer a 34. Tá? Então, até agora, vou repetir para você centenária. Um lápis de ponta fina, como agulha de injeção, deslizava entre os longos dedos da mão ossuda, ao balanço leve. Agora sim, D1 o quê? Volta para o texto. Esguio. Braço. Bem encaixado no ombro. No ombro o quê? Ereto. De João. João. Das letras. Foi assim que passou a ser chamado. Então, ou seja, aqui estão para completar todas as características do primeiro parágrafo. Opa! Todas as pontinhos do primeiro parágrafo. E agora a gente vai para o segundo parágrafo, se eu não me engano. João acordava cedo, abria a janela, acendia os olhos. Olhos o quê? Redondos e castanhos. Isso aí, redondos e castanhos. Daí continua ali, né? E ele pega outra parte do texto. Cada dia tinha a sua melodia e a sua cor, que o cheiro trazia. Cor de tempo? Cor de tempo o quê? Morno. Morno. Cor de tempo morno. Cheiro de dia? Ó, a gente está na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Frio. 6 e 7, linha 6 e linha 7, para quem está perdido aí. Frio. Tá, linha 6 e linha 7. Então, cada dia tinha essa melodia e a sua cor, que o cheiro trazia. Cor de tempo? Morno e cheiro de dia. Cheiro de dia? Frio. Tom de vento? Uivante. Uivante. De sol? Escaldante. E até cor? Nada interessante. Ok. Então, assim, nós completamos este quadro aqui da página 33. O último é de nada interessante, tá? Vocês podem olhar ali no texto, mas eu quero que vocês pensem comigo. Olha só, podem ir completando enquanto eu estou falando, mas escutem o que a prof está falando. Eu vou ler de novo aqui e vocês prestem atenção para a gente corresponder a 34.
Um lápis de ponta fina, como agulha de injeção, deslizava entre os longos dedos da mão ossuda. Ao balanço, deixa eu arrumar a imagem aqui. Ao balanço leve de um esguio braço, bem encaixado no ombro, ereto, de João. João, das letras, foi assim que passou a ser chamado. Segunda parte. João acordava cedo, abria a janela, acendia os olhos redondos e castanhos. Cada dia tinha a sua melodia e a sua cor, que o cheiro trazia. Cor de tempo morno, cheiro de dia frio, tom de vento uivante, de sol escaldante e até cor de nada interessante. Sabendo disso que nós completamos agora. Responda o que essas palavras que nós marcamos representam nesses trechos do texto. Primeiro, características dos personagens e do cenário, ações dos personagens ou nome dos personagens? Característica dos personagens do cenário. Isso aí, características tanto de personagem quanto de cenário. E qual é a palavrinha que nós dizemos que é quando é característica? Adjetivos. Adjetivos, perfeito. São adjetivos aqui tanto dos personagens quanto do cenário. Sabendo disso, letra B, elas são importantes para o texto? Por quê? Sim, para dar mais sentido à história. Para conseguir entender e para a compreensão da leitura. Para a gente compreender, para a gente ter também uma visão maior de como é o texto, porque seria muito simples eu dizer assim, um lápis deslizava entre os dedos da mão, sabe? Ia ser muito pobre. Então, os adjetivos, eles dão A vida do texto. Exatamente. Muito bem. Ótimo, Beloni. Tá? Ajuda a formar a imagem de como é. Se não tem adjetivos, é uma coisa fria, entendeu? Então, os adjetivos fazem com que a gente crie as imagens do texto. Então, é importante sim. Tá beleza? Letra C. Agora, aqui nós vamos fazer juntos. Ele quer saber qual é as palavras que combinam com o que a gente escreveu, tá? O que está relacionado que nós escrevemos. Então, ponto, lápis afiado, para a gente poder ver com o que se relaciona aquelas características. Vou tirar o volume aqui. Nem vou tirar o volume. Ó, não vou tirar o volume, mas eu quero que vocês me respondam e mantenham em silêncio para todo mundo poder se escutar, tá? Primeiro, de ponta fina. De ponta fina se relaciona com o que no texto? Um lápis. Com o lápis. Então, vocês vão sublinhar o lápis, tá? Essas perguntas que eu vou fazer. Longos. O que é longos? Os dedos. Os dedos. Então, sublinha dedo. Ossuda. O que é ossuda? A mão. A mão. Leve. O que é leve? O balanço. O balanço. O balanço é leve. O que é esguio? O braço. O braço. O braço esguio, tá? Ereto. O que é ereto? Ombro. Ombro ereto, tá? Das letras. Quem é das letras? João. Segunda parte. Redondos e castanhos. Olhos. Morno. O que é morno? Cor do tempo. O tempo. O tempo é morno. Frio. O que é frio? Dia. O que é uivante? Vento. Vento. O que é escaldante? Sol. O sol. E o que é de nada interessante? Cor. A cor. Cor. Perfeito. Os adjetivos, nós sempre temos que fazer essa pergunta para a gente saber a quem está se relacionando. Então, eu pego o adjetivo, se eu quero saber a quem está se relacionando, estou tirando o volume para me explicar. Pego o adjetivo para saber a quem está se relacionando, ou se eu quero saber o que é o adjetivo, eu vou olhar ali
Tá ali, ó. Murilo, Assim, Murilo, fecha teu áudio que a prof está explicando. Então, ou eu pego o objeto, ou seja o que for, e vou ver qual é a característica. Daí a gente acha o adjetivo, tá? Deixa eu só terminar aqui rapidinho. Letra D. No início da história, que imagem o narrador quer que formemos... assim, ó. As palavras ou expressões que você escreveu combinam diretamente com as quais outras palavras? É o que a Com gente acabou de quais fazer. É o que nós acabamos de fazer. A prof não vai De repetir. sublinhar? Ah, calma, mas era Exatamente. só para sublinhar? Era Mas só pra não era para responder essa pergunta aqui, ó. Essas palavras? não. Só sublinhar. Ah, já sublinhei. Então, Como assim? tira o teu volume aí. No início da história, que imagem o narrador quer que formemos do personagem João de Letras? No início da história, o que o narrador está querendo fazer com que a gente pense ali, vocês acham? Sobre o João Ele é das um Letras. menino irresponsável. Isso aí. Menino irresponsável, preguiçoso, que não gosta de trabalhar, tá? Murilo, tira o teu áudio. Tá, beleza, gente? Então, essa aí. E depois vocês respondem melhor a letra D ali. Nós vamos agora voando para a história. Página 82. Vamos acelerar o petiço para a gente poder terminar. O prof, 82, 83? É, vai até 85 a primeira parte ali, tá? Agora, gente, página 82, 82. Opa, A gente tem que fazer 84, prof. vou chegar lá. Segura o tchan. Vamos lá. Então, galerinha, volume agora de todo mundo silencioso. Falta só a Isabela tirar o volume dela. E vamos lá. Brasil, país de imigrantes. O que são os imigrantes mesmo? Quem sabe responder o que é imigrante? Fala, Murilo. Professora, que página é mesmo? Pensa, calma. Eu vou falar até coisa a mais. Não, Imigrante. Murilo, só imigrante, que eu tô com pressa. Só imigrante. O que são? Imigrante é pessoas que ficam se transportando de um país para o outro por motivos de fome, de trabalho, de várias coisas. Ou seja, isso aí, fecha teu microfone. Imigrante é aquele que vem de outro país para o nosso, tá? Então, página 82, Davi. Então, vamos lá. O caminho para o fim da escravidão. Em 1850, o Brasil ainda mantinha um regime que favorecia a escravidão e o comércio de negros vindos da África. Milhares e milhares chegaram ao nosso território viajando a contragosto, em navios negreiros. O porto do Rio de Janeiro era o mais importante ponto de chegada e comercialização de escravos africanos, em especial o mercado do Valongo. Nessa época, o principal produto agrícola de exportação típico do Brasil era o café. Então, naquela época, tá? O que o Brasil principalmente fazia, trabalhava aqui, exportava para outros locais, era o café, tá? E as maiores fazendas cafeeiras concentravam-se entre estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso que os negros vinham para o Rio de Janeiro, tá? Os grandes proprietários de terra consideravam o trabalho escravo necessário para a produção agrícola e manufatureira, bem como para garantir os lucros obtidos com essas atividades. Ou seja, os fazendeiros enricaram, os fazendeiros ficaram cheios da bufunfa. Por quê? Porque traziam os negros lá da África para trabalhar de graça, para mal e porcamente receber uma comida e um pouso. Tá? Nesse período, a Inglaterra se destacava como um dos países europeus de maior desenvolvimento industrial urbano. Ou seja, lá na Inglaterra, tá? Olha lá no mapa, ó. Lá na Inglaterra, o que eles estavam começando? Trabalhar com indústrias, tá? Para ter dinheiro, trabalhando com indústrias, com pessoas trabalhando em indústrias. E o pensamento deles era o quê? Quero que cada vez mais e mais pessoas comprem de mim, tá? Por essa razão, os ingleses estavam... Página 82. Não, quero falar uma coisa, prof. Ah, fala. Rapidinho. Eles nem queriam saber se eles estavam sofrendo ou nada, só querem o dinheiro mesmo.
Nós vamos chegar ali. Segura aí que eu vou chegar nesse ponto. Por essa razão, os ingleses estavam bastante interessados em obter matérias-primas para produzir as mercadorias que eles vendiam. Era imprescindível, portanto, conquistar novos mercados que produzissem, que consumissem os produtos por eles fabricados. Assim, usando o enorme potencial de sua marinha mercante, a Inglaterra começou a expandir seus negócios na África a fim de atingir os seus objetivos econômicos. Trazendo o que o Belloni falou, qual foi o principal intuito da Inglaterra? A Inglaterra foi um dos principais locais que incentivaram o fim da escravidão. Mas será que o principal motivo foi pensando nos negros? Foi pensando em os negros pararem de sofrer? Claro, eles contribuíram para isso, mas o principal motivo não foi bem esse. O principal motivo foi o quê? Quero vender e quero gente comprando de mim. Tá? Esse foi o principal motivo que a Inglaterra incentivou para o fim da escravidão. Vamos passar lá para a página 83. Os ingleses, então, começaram a pressionar os países que mantinham o comércio de escravos trazidos da África. Por quê? Porque eles estavam vendendo coisa lá para a África. Tá? Queriam que esses países acabassem com a escravatura e... tem 10 minutinhos, vamos acelerar. Acabassem com a escravatura e estabelecessem novas relações comerciais com a Inglaterra. Havia o interesse de que também o Brasil passasse a consumir produtos vindos da Inglaterra. Então, eles ajudaram a acelerar esse processo do fim da escravidão para começarem a comprar deles, e o Brasil era um dos que tinha os escravos, então eles estavam ajudando para que acabasse realmente com a escravidão no Brasil, para o Brasil comprar coisas lá da Inglaterra. Desse modo, em 1850, o governo brasileiro, liderado na época pelo rei Dom Pedro II, juntamente com os parlamentares, assinou uma lei proibindo o comércio de escravos negros, a Lei Eusébio de Queiroz. Internamente no Brasil, a escravidão ainda continuaria existindo por algumas décadas, porém, a compra e venda de escravos vindos da África não podia mais acontecer. Ou seja, então, a primeira lei foi essa Lei Eusébio de Queiroz, que não podia mais ter esse comércio de fora, mas dentro do Brasil ainda estava acontecendo isso, tá? Vendendo e comprando escravos uns dos outros assim. Daí, aqui no Você Sabia, tem uma curiosidade, dizendo assim, no século XIX, a França e a Inglaterra eram os principais países industrializados do mundo, então, a França e a Inglaterra. Seus hábitos urbanos de consumo influenciavam outros países, inclusive o Brasil. Inúmeros produtos ingleses e franceses eram trazidos para cá a fim de satisfazer os consumidores locais. Foi no século XIX que o mundo viu se desenvolver, sob a liderança de países europeus, um modo de produção que chamamos de capitalismo industrial. Neste contexto, os proprietários de terras, fábricas, oficinas, lojas, etc., passaram a contratar trabalhadores e a lhes pagar salários em troca de sua mão de obra, ou seja, o que a gente vive hoje em dia também, né? Ou seja, compravam sua força de trabalho. No sistema capitalista, baseado na produção e comercialização de mercadorias em grande quantidade, o trabalho escravo aos poucos deixou de ser utilizado. E o trabalho assalariado substituiu, pois disso dependia, em certa medida, o sucesso econômico e o funcionamento desse sistema. Então, galera, assim que começou a terminar a escravidão no Brasil, no interesse capitalista de trabalho, de ter muitas produções, e as pessoas começaram, então, a trabalhar nessas fábricas, nessas indústrias, a fim de pagar pela mão de obra deles, tá? Passa a página 84, gente. Vamos lá. Vamos para 84. No Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, uma forte campanha abolicionista. O que foi essa campanha? Está ali do ladinho. Foi um movimento de ideias, de lutas para acabar com a escravidão, tá? Pelo fim do trabalho escravo. Começa a se desenvolver. Então, lá na metade do século XIX, isso começa a aparecer, tá? E como reflexo das mudanças nas relações de trabalho que vinham acontecendo lá na Europa. Então, porque a Europa estava começando a trabalhar nessa parte de indústria, de venda, de comércio,
começou a trazer essas ideias aqui para o Brasil, tá? Apesar das ideias abolicionistas serem debatidas nos centros urbanos, os ricos fazendeiros, especialmente aqueles ligados à economia cafeira da região do Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, o que aconteceu? Eles aceitaram de boa? Claro que não, porque eram os principais, né? Ó, bolso cheio de dinheiro. Tenho gente trabalhando para mim de graça. Acha que eu vou querer que aconteça o fim da escravidão? De jeito nenhum. Então, foram os principais que deram contra, tá? Olha aqui a imagem que tem do lado. A campanha pelo fim da escravatura contou especialmente com o apoio de jornalistas, advogados e outros intelectuais que divulgavam suas ideias por meio de uma publicação chamada Revista Ilustrada. Está aqui a revista do lado. Nela, Angelo Agostini, um caricaturista italiano, divulgava ilustrações e desenhos relacionados ao tema da escravidão, como parte da campanha abolicionista. Então, aqui, ó, essa imagem foi feita por ele, tá? Onde aparece uma frase ali na nuvem, né? Que cresce cada vez mais, referindo-se ao movimento abolicionista em prol da libertação dos escravos. Então, emancipação, ou seja, deixar os escravos livres, estão se emancipando, vão viver por conta, tá? Considerando o contexto da época dessa publicação, o que pode significar a nuvem contendo a palavra emancipação? Isso aqui vocês vão procurar depois no dicionário, qual é o significado de emancipação. E pensando nisso que a gente fez agora, o que será que quer dizer emancipação ali, sendo que estava começando o processo de fim da escravidão? Tá? Número 2. Quais os personagens principais da imagem? Quem são os principais ali? Como é que eles são representados? E qual a mensagem que a ilustração transmite? Então, vocês vão escrever quem são os principais personagens ali, como é que eles estão sendo representados, tá? E qual é a mensagem que vocês acham que está trazendo esse texto? Eu quero ver uma resposta bem bonita lá no livro depois para a prof corrigir, tá bom? Vamos passar aqui. Essa mulher aqui atrás, essa mulher aqui é uma pessoa? Isso vai ver o que tu acha que é, tá? Escreve o que tu acha que é. Depois de tu saber o que é emancipação. Para te escrever aqui, tu tem que saber o que é emancipação primeiro, tá? Eu vou fazer hoje aqui de história, até ali antes do título, A Vinda dos Imigrantes Europeus. Então, vamos terminar essa parte aqui, que vai dar tempo, se Deus quiser. Apesar de toda a pressão feita pelos ingleses ao longo do século XIX em favor da libertação dos escravos e da forte campanha abolicionista, somente... Ó, começou lá em 1850, né? Não, 1850? Onde é que está que eu vi a data ali? Ó, lá em 1850, na página 83, foi aquela... Prof, eu sei o que é emancipação. Emancipação, mas não fala. Deixa que todo mundo procura, tá? Então, em 1850, começou lá com aquela primeira lei. Mas olha quando é que realmente deu fim. 1888. Olha quanto tempo depois, tá? Então, somente em 1888 foi assinada a Lei Áurea. A Lei Áurea é a lei que a princesa Isabel assinou aqui no Brasil, dizendo assim, acabou a escravidão, tá? Antes, as outras leis já tinham sido implementadas com objetivos semelhantes. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que eu acabei de falar, a Lei do Ventre Livre. O que é a Lei do Ventre Livre? Naquela época, gente, quando se tinha os escravos, quando os escravos tinham filhos, aqueles filhos já nasciam escravos. Ou seja, vamos supor aqui, eu sou negra, casei com meu marido negro e o meu patrão é o fazendeiro. Daí eu engravidei. O meu filho já nasceu escravo do meu patrão. Só que lá em 1871 foi assinada a Lei do Ventre Livre, lá ou Lei Rio Branco. Ou seja, que aqueles filhos, quando nasciam dos escravos, eles não eram mais escravos. Então, eram escravos até o momento dos pais, mas a criança que nasceu, a mamãe teve a gestação, aquela não era mais escrava. Mas nenhuma delas resolveu definitivamente o problema do escravismo de africanos e de afrodescendentes no Brasil. A lei de 1888 pouco mudou, na prática, a vida dos negros no Brasil.
Depois de oficialmente livre, a população negra continuou sem terra, sem escola ou qualquer tipo de assistência social, pois tanto o governo imperial quanto o republicano, que foi depois de 1889, nada, pouco ou nada fizeram para mudar essa realidade, ou seja, só não era mais escravo. Tá, mas aí eu não tenho terra, eu não tenho a minha casa, continuava vivendo onde? Junto com os fazendeiros. E recebia, de repente, uma migalha de dinheiro. Na época, os mesmos governantes que ignoraram as necessidades dos escravos libertos procuraram branquear a nação brasileira, trazendo para cá, então, imigrantes europeus. Segundo a mentalidade da época, o europeu seria, dentre todos os seres humanos, o mais evoluído. Então, o que eles queriam? Vou trazer os europeus para cá para melhorar a raça, porque eles são mais evoluídos do que os negros. Esse foi o pensamento deles. Tá? A vinda de imigrantes europeus para o Brasil representava, de acordo com esse modo de pensar, uma forma de progresso para a nação. Então, gente, vai acabar a aula daqui um pouquinho. Essa história é linda e é muito triste ao mesmo tempo. Mas é do nosso Brasil. E a gente tem que dar valor para cada um de todos, tanto dos negros quanto dos imigrantes que vieram lá da Itália, Alemanha e assim por diante. Os negros sofreram muito.